Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e esse é o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata sobre diversos assuntos e temas atuais, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, tendo como referência o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, do erro, da falsidade, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, nós, através desse programa, queremos levar você a um momento de reflexão da sua vida para ajudá-lo na sua jornada, na tomada de decisão, em tudo aquilo que Deus pode permitir na sua vida. Hoje, em especial, o tema do programa chama-se Tomada de Decisão. O tema do programa de hoje chama-se Tomada de Decisão. Em dias difíceis, como tomar uma decisão? Ou como tomar decisões em dias tão difíceis como hoje? Então, nós queremos te ajudar. O programa ele tem 3 blocos. E no primeiro bloco, nós gostaríamos de compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, que diz assim a Palavra de Deus: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Que palavra tremenda, momento especial, onde Deus nos chama, e naquele momento Deus convocava o seu povo a tomar decisões. Às vezes nós estamos no vale, e o vale é um termo assim da vida, para se dizer assim, um lugar limitado, um determinado lugar. Às vezes temos como referência, estamos num deserto, estamos numa situação difícil, estamos vivendo uma crise. Então, uma série de situações que nos encontramos, e agora em especial nós temos uma crise mundial, uma crise de pandemia, uma crise econômica, uma crise social, uma crise de existência que o mundo está passando, e eu e você estamos sujeitos a todas essas influências, mas Deus quer nos orientar através da sua preciosa palavra como devemos agir nesses momentos. E queira ou não queira, eu e você precisamos tomar decisões. Decisões pessoais, decisões familiares, decisões espirituais, decisões no trabalho. Em todas as áreas das nossas vidas existem momentos em que nós tomamos decisões, ou que nós temos que tomar decisões. Às vezes algumas pessoas ficam protelando, o famoso empurrando com a barriga as coisas, e fica se comprometendo, comprometendo as pessoas que estão à sua volta, porque não toma a decisão certa e na hora certa. E uma das coisas importantes para a nossa vida é nós termos conhecimento para tomar decisões. Nós precisamos ter informações para tomar decisões. E as nossas decisões, elas são muito limitadas. Por quê? Porque o ser humano, ele sabe o que aconteceu ontem, ele sabe malemar o que está acontecendo, mas ele não tem ciência e conhecimento do futuro. Somente Deus conhece o amanhã. O amanhã, como diz a palavra de Deus, o amanhã a Deus pertence. Por isso, quando vamos tomar decisões, é muito importante nós termos conhecimento e termos relacionamento com aquele que conhece o futuro. E quem conhece o futuro? Somente Deus. Eu não sei como anda o seu momento, como anda a sua vida, mas nos momentos que nós estamos vivendo, é muito importante tomar decisões e decisões certeiras, porque as decisões erradas aumentam a tragédia, aumenta o caos, aumenta o problema.
e Deus quer te ajudar a sair dos problemas, a ter uma direção na vida correta. Olha o que diz o próprio Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 22, no versículo 29, ele diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que coisa tremenda, né? Jesus falando e alertando o seu povo ali naquele momento, né? Mas a palavra de Deus continua viva e ela serve para nós. Ele está dizendo que o povo erra por não conhecer a palavra de Deus. Quer dizer, as pessoas erram por não ter conhecimento das Escrituras Sagradas, o manual do ser humano. E aí elas não sabem tomar decisões ou tomam decisões erradas, contrárias à vontade de Deus, contrárias à palavra de Deus. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o melhor. O que Deus deseja para mim e para a sua vida é o melhor. Mas como nós vamos tomar decisões corretas? E as decisões corretas são decisões que atraem bênção para as nossas vidas. Mas como tomaremos decisões corretas se não conhecemos a palavra de Deus? A palavra de Deus também nos ensina através do profeta Oséias, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O mesmo profeta Oséias também diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é vida para nós. A palavra de Deus é alimento. Vocês já ouviram falar que o homem mais sábio do mundo foi Salomão. Salomão, antes de assumir o seu reinado, né, de reinar sobre Israel, Deus aparece para ele e Deus pede para ele: o que você deseja, Salomão? E Salomão diz assim: o que eu desejo é sabedoria para conduzir esse povo. Uma multidão, né, liderar a nação. E Deus concedeu sabedoria a Salomão e acrescentou riqueza, né? Acrescentou bênçãos na vida dele e no reinado dele. Isso por quê? Porque Deus viu um coração sincero em querer fazer a vontade de Deus. E Salomão foi reconhecido e é reconhecido hoje como o homem mais sábio do mundo e como o homem mais próspero do mundo, no caso, na sua época, nos parâmetros com a nossa realidade. Então Deus quer te abençoar, Deus quer te ajudar nas tomadas de decisões. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje: tomada de decisão. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje: tomada de decisão. Tema de hoje: tomada de decisão. E o programa de hoje, nós tivemos no primeiro bloco falando sobre o livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, né? Esse versículo está falando sobre pessoas que têm que tomar decisões, né? E ali existem momentos em que Deus nos permite, chega um dia em que você tem que tomar decisão. E essas decisões influenciam na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho e na sua vida espiritual. Essas decisões podem influenciar na sua vida momentânea, na sua vida futura e na sua vida pela eternidade. Por isso, o programa de Momento de Reflexão tem como missão ajudar você ou levar você a um momento de reflexão, um momento em que você tem que parar, pensar, analisar
e tomar decisões, porque Deus quer te caminhar, te conduzir por caminhos certos e não por caminhos tortuosos. Ele quer te direcionar na direção correta da sua vida para que tudo aquilo que Deus um dia sonhou para ti venha se cumprir na tua vida e na vida da sua família, né? Uma outra passagem que nós citamos está no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, versículo 29, onde Jesus diz, né, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nem o poder de Deus, muitas vezes passam por dificuldades, passam por momentos difíceis, não sabem o que fazer, fica rodando na vida e são prejudicados e prejudicam todas as pessoas à sua volta. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não conhece a palavra de Deus e não tem base, não tem sabedoria, não humana, não estamos falando em sabedoria humana, inteligência, em conhecimento humano, estamos falando daquilo que vai além do conhecimento humano, além da sabedoria humana, que é a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria de Deus, né? Certa vez, Josafá, rei de Judá, rei em Jerusalém, ele estava ali rodeado, né? Vamos falar, Israel estava rodeada, cercada, né, pelos sírios, pelos povos da Síria, os amonitas, e de repente uma multidão cercou e ele estava numa situação onde ele temeu, né, mas ele tinha relacionamento com Deus. Era um rei, um líder, um estadista que tinha relacionamento com Deus verdadeiro, né, aquele que é espírito e verdade. E naquele momento, mesmo temendo, ele sabia em quem ele podia acreditar, em quem ele podia confiar, em quem ele poderia buscar. E aí ele toma uma decisão, ele se inclina diante do Senhor, ele vai para os pés do Senhor e ele vai buscar a resposta de Deus e apresentar o seu problema, a sua necessidade a esse Deus que tem poder nos céus e na terra, nesse Deus que criou todas as coisas e tudo que existe, nesse Deus que é e sempre será o Todo-Poderoso. E ali o Deus Eterno, Josafá se coloca diante do Deus Eterno, buscando em jejum e oração. Tem momentos que precisa jejuar e orar. O próprio Jesus, quando esteve na terra, ele diz assim, quando questionaram seus discípulos por que eles não jejuavam, né? E ele deu o exemplo assim, pode jejuar os convidados quando o noivo está presente, né? E o noivo é Jesus. Mas virão dias em que o noivo não estará presente. E aí sim eles precisaram jejuar. Isso é para a minha vida e para a sua vida. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum é uma ferramenta, é uma arma que faz parte da nossa vida para as batalhas que nós não vemos, que são as batalhas espirituais, mas que refletem do espírito para o mundo natural. E a oração. E Josafá ali naquela intimidade, naquele relacionamento com Deus, Deus responde a ele usando um profeta para falar com ele naquele momento, né? E o próprio Josafá, quando ele recebe aquela resposta de Deus, que Deus estava com ele, que Deus era com ele, né? Que eles não teriam que pelejar, eles ficariam de pé, porque Deus ia dar um grande livramento e pelejaria por eles. Aí Josafá, no capítulo 20, né, de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, na parte C, Josafá, ele diz ao povo, ele diz assim, credes no Senhor teu Deus e estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O ser humano tem que entender. Aqueles que creem, que têm fé, que colocam a sua esperança em Deus, estão seguros. Seguros para tomarem decisões, seguros para esperar o tempo determinado das provações, das tribulações, seguro para encarar a vida no dia a dia, seguro. E aqueles que creem nos profetas de Deus são aqueles homens de Deus que falam, né, que transmitem a verdadeira palavra,
né? E as profecias e as palavras de bênção, de vitória, ou palavras de direção, de orientação, esses prosperarão. Os reis de Israel, quando eles ouviam os profetas e agiam segundo a palavra de Deus, os reinados deles eram prósperos. O povo era próspero e abençoado. Por quê? Porque as decisões eram direcionadas por Deus, segundo a palavra de Deus e sob a direção de homens, vamos dizer, homens e mulheres de Deus, que orientam sob a luz da palavra, sobre a verdade, né? Sem confusão, sem engano, sem nada. Olha, nos dias de hoje são dias difíceis de tomar decisão. Por quê? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Deus diz: afasta-te. Então é nesses dias que nós temos que tomar decisões. Mundo de corrupção, de injustiça, de maldade, pessoas aproveitando da situação para usufruir, para ganhar, para pisar, para crescer pisando em cima dos outros. Mas Deus tem a resposta certa. Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor e um Deus de bênção. Nós estamos encerrando esse bloco, segundo bloco, e nós voltamos já para o terceiro bloco e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema de hoje: tomada de decisão. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema tomada de decisão, relacionado ao ser humano que tem que tomar decisões que influenciam a sua vida pessoal, a sua vida familiar, trabalho e espiritual. Nós citamos a passagem bíblica do livro de Joel, capítulo 3, versículo 14, que diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, né? Nós temos anunciado que o dia do Senhor está perto. Ninguém sabe, né? Mas temos que tomar decisões. As pessoas têm que tomar decisões. A vida, sua vida e a vida de outros depende da sua decisão. Mas para tomar decisão correta, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Manual do ser humano. O que disse Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Duas coisas que levam o homem a errar, né? Primeiro é não conhecer a palavra de Deus, o manual do ser humano. E o segundo é o poder de Deus, porque Deus tem o poder nos céus e na terra. Alguns acham que Deus só tem poder no céu, nos céus e na terra. Lembrando que tudo acontece antes no mundo espiritual para depois acontecer no mundo natural. E Deus quer nos direcionar para um caminho bom. Deus quer nos direcionar para a luz. Deus quer nos direcionar para a bênção, para o milagre, para a vitória. Esse é o desejo de Deus. Um Deus de paz, de amor, mas lembre-se, um Deus de justiça. A palavra de Deus nos ensina também, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguns de você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Quer tomar decisão, mas não sabe? Pede sabedoria a Deus, porque Ele tem e Ele dá a todos aqueles que pedem. Não seja orgulhoso, não tome decisão precipitada, não tome decisão de qualquer jeito, tome decisão centrada naquele que tudo pode, naquele que tudo conhece, naquele que quer o melhor para a minha vida e para a sua vida, que é o Deus eterno, o Pai Todo-Poderoso, né? Por meio de quem? Por meio do seu Filho amado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando muitos conselheiros. Então, quando há muitos conselhos, os planos são bem-sucedidos. Conselhos de quem? Primeiro, o conselho de Deus. O conselho de Deus vem também através de homens de Deus, né? Homens de Deus têm conhecimento, conhecem a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, e ele pode te ajudar a orientar. Não vá buscar conhecimento ou resposta em pessoas que não têm conhecimento. Tem conhecimento menor do que você, ou está no conhecimento somente secular, somente ali influenciado pelas informações que muitas vezes são fake news, são mentiras, né? Às vezes você vai tomar uma decisão hoje com base na mídia. Infelizmente, grande parte da mídia está corrompida. Quem paga mais? E aí se fala aquilo que querem que fale. Eu e você precisamos tomar decisões centradas naquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso, futuro, somente Deus. Lembrando, de novo, o amanhã a Deus pertence. E Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Provérbios 19, versículo 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então você tem desejos, você tem propósito no teu coração, mas o conselho tem que vir do Senhor. A vontade dele é suprema. Se nós tomarmos uma decisão errada, sofre todos os nossos familiares. Se nós tomarmos uma decisão errada, né, nos últimos dias de crise, precisamos tomar decisões como líderes, né, empresas, né, instituições, que lidamos com várias vidas, né, várias famílias, centenas, milhares de pessoas, e nós temos que pensar o quê? Aquilo que é o melhor para aquele momento, aquilo que é possível naquele momento. E nós não podemos tomar uma decisão egoísta, nós temos que tomar uma decisão para o coletivo. Quando você, pai de família, toma uma decisão para a sua vida, sua família, você está pensando na tua família. Se tem 3, são 5, são 10 pessoas, é para a sua família. Quando você tem uma empresa e você toma uma decisão, são 100 funcionários, são 10 funcionários, são 1000 funcionários, você está tomando uma decisão para todas essas pessoas e essas famílias, né? Por isso, não podemos ser egoístas. Por isso não podemos tomar decisões centradas na nossa vontade, no nosso querer. Ah, mas eu quero assim, eu desejo. Não, não é assim. É como Jesus disse: seja feita a tua vontade. É conforme a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Nesses últimos dias, quantas pessoas, né? Um dia difícil que está afetando a vida de todas as pessoas, né? Durante essa quarentena, durante essa crise. E algumas pessoas pensando só nelas. Ah, só eu que fui afetado, eu não quero isso. Não, todos nós estamos sendo afetados. E o conselho, a decisão tem que vir de Deus, centrado na palavra de Deus, porque Deus é justo. E todos aqueles que estão causando essa situação, no tempo determinado, Deus vai pesar a sua mão sobre eles. Ou eles se arrependem e se posicionam, ou Deus vai pesar a sua mão sobre eles. Mas e nós, enquanto estamos sofrendo como isso, né? Estamos vivendo momentos difíceis, né? Hoje no Brasil se vive como se nós estivéssemos vivendo uma ditadura. Estamos presos, né? É a realidade de hoje. Mas você precisa tomar uma decisão. Você não pode aceitar essa circunstância. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 14, versículo 2, diz assim: não se conformeis com as coisas desse mundo, não aceite as coisas erradas, se posicione, queira o melhor para a sua vida, para a sua família, no seu trabalho, se posicione, estamos juntos,
vamos ceder cada um a sua parte, mas vamos estar junto no mesmo barco. Jesus está no nosso barco e Ele vai nos conceder vitória, Ele vai nos dar livramento e Ele tem vitória e bênção para nós lá na frente. Essa tempestade vai passar, essa dificuldade vai passar, essa prova vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, né? E nós vencemos em nome do Senhor. Por isso, Deus nos leva a esse momento de reflexão para que eu e você tomemos decisões certas, tomemos decisões que sejam decisões sólidas, que vão trazer bênção para as nossas vidas. E a maior decisão que você pode tomar na sua vida é Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Entregue a sua vida a Jesus. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode te conduzir a um caminho certo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A decisão certa vai refletir no futuro e na eternidade. Sua, da sua família. Que Deus possa lhe abençoar. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, nós louvamos por este momento, por esta oportunidade. Eu peço que o Senhor ilumine a faculdade mental, essas almas, espíritos, essas pessoas que estão conosco, para que elas saibam tomar decisões certas, Senhor. Que a tomada de decisão seja a correta, direcionada por Deus, para que seja bênção na vida dela, da sua família e de todos aqueles que dependem dessa decisão. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos juntos através desse programa Momento de Reflexão. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão. Que Deus abençoe e a paz do Senhor reine no coração de todos.